Oi, crianças, tudo bem com vocês? Olha, nós já estamos chegando no final do Evangelho de João. O Evangelho de João mostra Jesus como Deus. E o finalzinho, apesar de ser muito triste, tem um final feliz. E logo, logo você vai ver esse final feliz. Mas hoje nós vamos ver uma parte triste que Jesus passou aqui na terra. Sabe por que Jesus sofreu aqui na terra? Foi por mim e por você. Porque alguém precisava morrer. Morrer pelos nossos pecados, porque eu tenho pecado e você também. Todos nós pecamos. Mas Jesus veio para nos salvar, para nos limpar de todo o pecado. Sabe o que pode limpar a gente do pecado? É o sangue de Jesus. E foi esse sangue que ele derramou na cruz por mim e por você. Então o Evangelho de João fala sobre isso. E por isso que a tia está contando para você, quase chegando no final. Hoje nós vamos aprender o capítulo 18. E por falar em capítulo 18, eu queria dar uma ideia para você e para sua família, ou para alguém na sua casa. Se você ainda não sabe ler, você pede para alguém ler para você. Se você já sabe ler, você pode ler. Então a tia vai contar hoje a história no capítulo 18. A Bíblia é um livro muito importante e todo mundo tem uma Bíblia em casa, não tem? Você deve ter uma Bíblia na sua casa, qualquer Bíblia, tá bom? Mas leia o Evangelho de João ou pede para alguém ler para você, tá bom? E eu quero mandar um abraço especial, assim, bem forte para algumas crianças que têm assistido a história com a tia e estão ansiosas para a tia chegar no final, que é o Benício, o Matias, irmão do Benício, a Maria Rita, o primo dela, que também é meu priminho, chamado Hamilton Davi, o Gustavo, o Felipe, a Sofia, a Renata, o Rodrigo, a Maria Fernanda. Nossa, tem tantas crianças que eu não lembro o nome de todo mundo. Alicia, mas eu quero assim mandar um abraço para vocês especial, tá bom? E outras crianças que moram em Campinas, e eu também quero assim mandar um abraço para elas e dizer que Jesus ama você, tá bom? Vamos então cantar com a tia? Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Vamos cantar com a tia? Bem forte, tá bom? Quem é Jesus? Eu preciso saber. Jesus, eu quero muito conhecer. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Muita gente fala sobre Jesus, muita gente diz o nome dele. Deve ser alguém muito importante. Já encontrei pessoas com um amor tão grande por ele. Mas quem é ele? Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero muito conhecer. Isso, você cantou com a tia, né? Muito bem, parabéns. Então vamos saber quem é Jesus?
Mas antes da gente aprender a história de hoje, nós vamos aprender o nosso versículo, tá bom? Tá preparado? Vamos lá. O versículo de hoje é muito fácil. Como sempre, todos os versículos são fáceis, né? Ele se encontra em João 18:37b. Vamos falar com a tia? João 18:37b. De novo? João 18:37b. Como que é esse versículo? Olha, uma mãozinha você vai bater na mesa, a outra mãozinha também. Então você vai fazer assim, olha. Bate na mesa, bate na outra mesa, palma e bate. Olha, 1, 2, palma. 1, 2, palma. Todos os que são da verdade me ouvem. Todos os que são da verdade me ouvem. Viu como que a tia fez? Todos os que são da verdade me ouvem. João 18:37b. Olha, acho que você conseguiu fazer direitinho, né? Muito bem, parabéns. Agora nós vamos para a nossa história. Depois que Jesus terminou a sua oração, ele atravessou o vale de Cedron junto com seus discípulos e chegou até um lugar chamado Olival, porque existiam muitos pés de oliveira. E ali ele permaneceu com seus discípulos. Judas Iscariotes, ele conhecia esse local, porque ele já tinha vindo nesse local com Jesus. Era o local que Jesus costumava ir com seus discípulos. Então Judas veio com alguns soldados e guardas enviados pelo chefe dos sacerdotes e fariseus. Estava muito escuro. O comandante e os seus soldados e os guardas do sumo sacerdote, eles levaram tochas e lanternas e armas para buscar Jesus. Eles iam prender Jesus. Enquanto eles estavam procurando Jesus, Jesus sabia o que ia acontecer. E Jesus falou: a quem vocês procuram? Eles responderam: a Jesus de Nazaré. Jesus respondeu: sou eu. Quando Jesus respondeu: sou eu, eles deram um passo para trás e caíram por terra. Sabe por que eles caíram por terra? Porque no escuro eles pensaram que eles iam encontrar um homem simples, um camponês. Mas Jesus, talvez pela luz fraca, ele se parecia com uma pessoa majestosa. E Jesus perguntou novamente: a quem vocês procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Jesus falou: já lhes disse que sou eu a quem vocês estão procurando. Deixem esses homens irem embora. Sabe por que Jesus falou para eles deixarem os discípulos irem embora? Porque Jesus já tinha orado por eles e falado que nenhum deles iria se perder. Quando Jesus falou: deixem esses homens ir embora, Simão Pedro, ele trazia uma espada. Ele tirou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Quando ele fez isso, Jesus deu uma ordem para Simão Pedro e falou: guarde esta espada. E Jesus foi e colou a orelha do servo do sumo sacerdote Malco. Jesus olhou para Simão Pedro e falou: você acha que não vou beber o cálice? Eu vou obedecer o Pai. Ele está no controle de tudo. Os soldados amarraram Jesus e levaram para Anás. Os discípulos, cada um foi procurar um refúgio, mas 2 discípulos foram seguindo o mestre. Um era Simão Pedro e o outro não se sabe o nome, somente que este era conhecido do sumo sacerdote e ele pôde entrar na casa do sumo sacerdote. Mas para Pedro poder entrar também, ele falou com uma moça para deixar Pedro entrar. E a moça olhou para Pedro e perguntou: ah,
Você não é um dos discípulos deste homem que está preso? E Pedro respondeu: Não sou. Estava muito frio e Pedro ficou com os guardas se aquecendo ao redor de uma fogueira com eles. Enquanto Pedro estava se aquecendo, um dos que ali estavam perguntou: Você não é um dos discípulos dele? Pedro negou: Não, mas um parente do homem, aquele que Pedro havia cortado a sua orelha, chamado Malco, um dos parentes dele, falou: Você estava junto com ele? E Pedro respondeu pela terceira vez: Não, não sou eu. E no mesmo instante, o galo cantou. Jesus havia falado para Pedro algumas horas atrás que antes que o galo cantasse, Pedro iria negar Jesus 3 vezes. E agora aconteceu. E Pedro lembrou-se de que Jesus havia falado para ele que antes que o galo cantasse, Pedro iria negá-lo 3 vezes. E Pedro olhou para Jesus e sentiu seu coração cheio de tristeza e saiu dali. Enquanto isto, Anás estava interrogando Jesus. E ele perguntou para Jesus: O que você tem ensinado? E quem são seus discípulos? E Jesus respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Sempre falei. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reuniam. Não falei nada em segredo. Por que você está me interrogando? Se você quer saber, pergunta aos que me ouviram. Certamente, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isto, um dos guardas que estava perto bateu no rosto de Jesus e disse: Isto é maneira de responder ao sumo sacerdote? E Jesus respondeu: Se eu disse algo de mal, denuncia o mal. Diga o que eu falei de mal. Mas se falei a verdade, por que você me bateu? Então, Anás enviou Jesus a Caifás, o sumo sacerdote. Em seguida, eles levaram Jesus para o pretório. Pretório é a casa do governador, chamado Pôncio Pilatos. Os judeus e os sacerdotes eles não entraram na casa para não se contaminar, porque eles achavam que os romanos eram gentios e eram impuros. Os sacerdotes estavam comemorando a Páscoa e não podiam se contaminar. Eles achavam-se melhores do que os outros. Como eles não entraram na casa de Pilatos, Pilatos foi até eles. Pilatos perguntou: Que acusação vocês têm contra este homem? O sumo sacerdote e os judeus que estavam ali, os soldados, responderam: Se ele não fosse criminoso, não o teríamos trazido a ti. Pilatos falou: levem vocês ele e julguem conforme a lei de vocês. Eles responderam: Não podemos levá-lo, não temos direito de executar ninguém. Eles queriam matar Jesus, mas queriam que fosse pela lei romana. Isto era para se cumprir as palavras de Jesus, que ele dizia o tipo de morte que ele teria. A execução de um criminoso em Roma era a morte e morte de cruz. Então Pilatos olhou para Jesus e chamou Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu: Esta pergunta é tua ou os outros te falaram a meu respeito? Então Pilatos, meio nervoso, respondeu: Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim? Me diga, o que é que você fez? Jesus calmamente respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Pilatos falou: Então você é rei.
Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei, de fato. Por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Pilatos respondeu: Então me diga, que é a verdade? Pilatos não sabia que Jesus é a verdade. E Jesus não respondeu. Então Pilatos foi até onde estavam os outros e disse: Não acho motivo nenhum de acusação neste homem, mas, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Então, vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Eles gritaram: Não, ele não! Nós queremos Barrabás! Queremos Barrabás! Barrabás era um bandido. Eles estavam pedindo para Pilatos soltar um criminoso e prender Jesus. A nossa história não terminou. Quem vocês querem que solte? Barrabás ou Jesus? Aquelas pessoas escolheram soltar Barrabás, um criminoso, e prender Jesus e levar à morte o nosso querido Jesus. Mas eles pensavam que isso era o que eles deveriam fazer. Mas não, era plano de Deus, porque um inocente deveria morrer por todos os pecadores. Jesus morreu por mim e por você. Se você quer saber o que aconteceu depois que eles pediram que Jesus fosse trocado por um criminoso chamado Barrabás, não perca a nossa história, que vai continuar, tá bom? Mas agora a gente vai orar. Os meus pezinhos juntos estão, cruzo os dedinhos das minhas mãos, abaixo a cabeça com atenção, fecho os olhinhos em oração. Papai do céu, obrigado, porque o Senhor enviou o teu filho, teu único filho, Jesus inocente, para morrer no meu lugar. Obrigada, Jesus, porque o Senhor me salvou. Eu creio em ti. Eu sou da verdade e ouço as tuas palavras. Me ajuda a te obedecer. Amém. Espero que você tenha gostado e volte para assistir a continuação da nossa história. Um beijo, até a próxima. Tchau.